Bom dia, irmãs. É com muita gratidão que eu estou aqui para deixar mais uma mensagem, tá bom, da Sociedade do Socorro. Sou grata pela oportunidade que tenho de poder estar aqui e poder compartilhar essa mensagem que foi a pedido da presidente da SOC, da irmã Beth, tá bom? Sou muito grata por realmente ter procurado aprender a mensagem, né? De desde cedinho eu estou tentando aqui, mas o vídeo não está me ajudando, eu não estou conseguindo. E agora que eu estou aqui de novo, consegui apagar algumas coisas no celular para poder enviar para vocês, tá bom? Desculpa pelo horário que vai chegar para vocês, mas eu sei que se é a vontade do Senhor, a gente vai cumprir o que Ele pede, tá bom? Então, o discurso é um discurso de conferência que foi de abril, tá bom? Agora de abril de 2020. É um discurso do Elder Clayton, que é um dos presidentes do Coro dos 70. E, e ele vem trazendo um tema muito especial, um tema que eu pude parar e analisar na minha vida também, tá bom? E o tema do discurso é os melhores lares, né? E aí ele vem com a reflexão que ele fez e ele já começa o discurso com essa pergunta, né? O que é os melhores lares para a gente, né? O que a gente entende de melhor, de ter um melhor lar, de ter os melhores lares, né? Então, muitas vezes a gente tem um pensamento, né, de uma forma de pensar de um lar feliz, é um lar centralizado em um monte de coisa. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, né, com ele, algumas das coisas que nós podemos fazer para que a gente tenhamos esse lar centralizado no Senhor, ter os melhores lares. E ele fala que quando um certo momento, né, que ele estava passeando lá em Salt Lake, ele viu um grande outdoor, que nesse outdoor era uma propaganda de uma casa de imóveis, tá? E lá dizia: servimos aos melhores lares. E ele disse que parou e ficou pensando o que era, né, realmente servir aos melhores lares, o que era ter um melhor lar. Né? E ele ficou pensando se ele e a esposa dele tinham dado o melhor lar que eles poderiam dar aos filhos deles. Se os filhos dele estavam dando o melhor lar que os netos dele poderiam ter. E ele levou essa reflexão e ele ficou pensando sobre famílias, né? Vários lares que ele tinha visitado ao redor do mundo em algumas viagens que ele fez pela igreja, né? Sobre qual era a forma de ter um melhor lar, né? De ter vários lares, muitos lares bons aqui na Terra. E ele deixa 4 conselhos, né? Para que a gente possa saber e para que a gente possa transformar o nosso lar, né, num desses melhores lares que podemos ter. E ele dá algumas características para que nós possamos ter esse lar feliz, sermos os melhores lares aqui na Terra nesses últimos dias. E eu vou ler aqui, né, da forma que ele fala, para que a gente não perca a essência do ensinamento dele, para que não, que eu geralmente gosto de falar, né, durante minhas aulas ou mensagem que eu vou dar da minha forma, mas eu não quero perder a essência do que ele ensinou, porque eu acho muito importante da forma que ele falou, para que a gente entenda, né, de como eu posso ter um lar centralizado no Senhor aqui na Terra, possamos ter lares felizes. E ele começa falando assim que o primeiro, né, o primeiro passo, ele fala, o primeiro é da perspectiva do Senhor. Estabelecer um lar melhor está totalmente relacionado com a qualidade de cada pessoa que vive nele. Esses lares, esses lares não são os melhores porque eles são os melhores financeiros, digamos, né, não é o mais importante, o mais duradouro, por causa do imóvel, do patrimônio líquido ou da causa social, ou do status social que a pessoa possua. A melhor característica de qualquer lar é a imagem de Cristo refletida em seus moradores, o design interior da alma dos seus habitantes, o que é importante. Não a construção física de onde eles vivem. Né? Então, ele é bem claro aqui que não é o financeiro nosso, não é morarmos nas belas casas, né? De ter um patamar de uma casa e dizer eu tenho uma casa que foi construída pelo melhor engenheiro, o melhor arquiteto que planejou, né? Ter tido um design, né, na minha casa, dos meus móveis, não ter um paisagista para que organizou o meu jardim, tá? Mas é as coisas que lá colocamos. É ter o semblante do Senhor,
né, em cada morador dele, né, de termos as características de Cristo em nosso semblante. E ele continua falando: os atributos de Cristo são adquiridos com o passar do tempo, pelo progresso intencional ao longo do caminho do convênio. Os atributos de Cristo adornam a vida dos que se esforçam para viver com bondade. Eles preenchem o lar com luz do Evangelho, seja um piso feito de barro ou de mármore. Mesmo se você for a única pessoa da família que segue as admoestações de procurar esses atributos, você pode contribuir para com a mobília espiritual do lar. Então, não importa, né, se o lar ele é pobre ou rico, né, o importante é que a gente vai fazendo com que essas coisas, né, essas características venham através da obediência aos mandamentos de Deus, de termos as características de Cristo, né, buscar as características dele: bondade, paciência, longanimidade, né, amor, tolerância, compaixão, usar de empatia um com o outro, entender um ao outro, tá bom? Então essas são as características que a gente tem que ter de Cristo para que o nosso lar seja um lar feliz, que seja um lar realmente o melhor lar aqui na terra. Se seguirmos o conselho do Senhor de organizar e preparar todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa, ou organizar, preparar e estabelecer nessa vida espiritual o nosso imóvel, quando seguamos pacientemente o caminho do convênio do Senhor, nosso lar se tornará uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então, quando nós colocarmos todas as características de Deus, né, de Jesus Cristo dentro do nosso lar, nós teremos uma casa de Deus, uma casa de ordem, uma casa de amor realmente, porque nós teremos a característica dele, teremos ele gravado em nosso semblante. Tá bom? Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Como ele fala assim, que aqui vai ser no decorrer de nossos dias, o desejo que nós temos de servir, o desejo de termos uma família feliz, que vai determinar a gente alcançar essas coisas, de alcançar ter o melhor lar aqui na terra. Tá? Então é de pequenas coisas que vai prover as grandes. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É descobrindo aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para ter essa característica de Cristo em minha vida, na vida de cada membro da minha família. E o segundo, ele fala, os moradores, o segundo é a leitura das Escrituras, é trazer as Escrituras para a nossa vida, é lermos as obras padrões da igreja, né? É o livro de Mórmon, é a Bíblia, é a Pérola de Grande Valor e as palavras dos profetas modernos. Eles vão nos ajudar a termos uma família edificada em Cristo. As Escrituras, elas nos trazem muitas histórias, que são histórias reais, né, que se adaptam às nossas vidas. A gente vai conseguir consolo, a gente vai conseguir encontrar nela sabedoria, né, para que a gente saiba como podemos fazer com nossas famílias. Elas vêm repletas de história, né, assim como histórias boas, como as adversidades que o povo passou, né, que as famílias passaram e as vitórias que tiveram, né, através de serem obedientes. Então, eu gosto muito de ver que dentro do lar, né, dentro das famílias existe pais, existe mães e existe os filhos, cada um com sua função, né? Tem uma escritura que fala que os pais devem ensinar seus filhos no caminho que devem andar, né, ainda quando eles são muito pequenos, para que mais tarde eles não digam que nele não tem contentamento, né? E tem uma escritura que diz também que os filhos, né, que os pais não devem trazer a ira ao coração dos filhos e que os filhos também não devem trazer essas coisas no coração dos pais. E as escrituras, elas nos mostram, né, ela traz para a gente histórias reais, né, de pessoas, né, que foram muito importantes, trazendo isso de um bom pai, de uma boa mãe, de bons filhos. Eu gosto muito da história do filho pródigo, né, que foi uma parábola que o Salvador ele contou, né, daquele homem que era muito rico e tinha 2 filhos, e um dos filhos chegou para ele e falou: pai, eu quero minha parte da herança e eu vou sair ao mundo e vou aproveitar tudo que nele tem. Eu quero conhecer todas as coisas e eu quero aproveitar. E o pai foi lá e deu a parte da herança para ele. E ele saiu e gastou todo o dinheiro, todas as coisas que ele possuía, aproveitando o mundo da forma que ele achava. Só que tem uma coisa, o pai nunca desistiu dele, o pai sempre continuou orando, pedindo ao Senhor para que protegesse o filho e que se ele precisasse um dia retornasse para o lar. E o pai sempre orava.
Até que um belo dia o filho estava sem nada, comendo comida de porcos, e ele lembrou que na casa do pai, né, os servos do pai dele comiam muito melhor do que o que ele estava comendo. E ele resolveu voltar para casa. E quando ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos, né, e ainda deu uma grande festa para receber o filho de volta. Outra história, né, que é real, que não é uma parábola, mas uma história, é a história de Alma, o pai, né, e do rei Benjamim. Eles tiveram filhos que eles ensinaram os princípios do evangelho desde pequeno. Mas chegou um determinado momento da vida deles que eles se perderam. E eles começaram a fazer coisas erradas e perseguir os membros da igreja e fazer muita tortura. Só que os pais sempre oravam. A Alma, ele sempre orou pelo filho. Ele sempre pedia ao Senhor que pudesse proteger o filho dele, que pudesse trazer ao caminho, assim como o rei Benjamim orava do outro lado. E houve a grande confissão, né? O Alma, ele viu um anjo. E quando ele viu o anjo, né, ele ficou desacordado por alguns dias e ele lembrou das coisas que o pai ensinava desde criança, que o Salvador viria e que através da expiação de Cristo, ainda que os pecados dele fossem graves, o Senhor perdoaria. E ele sabia que Deus não mentia, né? E ele sabia que o Senhor ia realmente perdoar os pecados dele. E a gente vê que aqueles jovens, né, porque era eles os filhos do rei Mosias, se converteram de tal maneira que se tornaram os grandes missionários do livro de Mórmon. Eles converteram a família, né, dos lamanitas, que era a família dele. Eles tiveram o desejo de entre os mais iníquos do povo, né, e ensinar o amor de Deus. Então a gente vê realmente que quando um pai, né, realmente ele ora pelos seus filhos, o lar dele vai ser um lar mais feliz, um melhor lar aqui na terra, porque os pais oram pelos seus filhos e ainda que eles se afastem, há a promessa de que eles retornarão. A gente vê a história de mães, né? No livro de Mórmon também traz a história das mães dos 2.000 guerreiros de Elamã, no qual coroou a batalha, né? E eles lembraram durante a batalha que o Senhor tinha protegido, que as mães tinham dito que se eles fossem fiéis, eles seriam poupados, né? E a gente vê as bênçãos do Senhor, porque Deus, ele não mente e ele cumpre com as promessas. Que nenhuma alma deles, eles foram feridos, eles perderam muito sangue, muitos desmaiaram, mas nenhum deles morreram, né? Todos eles voltaram novamente à presença do Pai, né? Eles não se perderam do caminho e eles voltaram para seus lares com vida, né? Então a gente vê realmente quando o pai e a mãe, eles ensinam princípios corretos ao filho, no momento certo eles serão abençoados. E isso são promessas de Deus e Deus, ele não mente. Outra história, né, sobre filho é o exemplo de Nefe, né? Quando Nefe, ele saiu para caçar e que ele foi caçar com os irmãos dele e não conseguiam caçar nada, pegar nada, e o arco de Nefe perdeu a elasticidade, né? E ele quebrou também o arco de metal. E os irmãos ficaram muito revoltados, né? Ficaram bravos com ele, bravos porque não pegaram. Chegou em casa, só murmuraram. Lamã e Lamuel murmuraram de tal forma que o próprio Leí também terminou murmurando. E Nefe se retirou do local e ele foi lá e pegou um pedaço de madeira, fez um arco e foi ao pai e disse: pai, ora e pergunta onde eu devo ir caçar para que a gente tenha mantimento. E o pai dele, né, foi lá e orou, pediu perdão ao Senhor pelas coisas que tinha feito, por ter murmurado contra Deus. Então, Nefe, ele foi um bom exemplo de filho, aquele filho que ele não foi lá e criticou o pai por ter murmurado, mas ele deu o meio pelo qual o pai pudesse se arrepender, né? Porque ele poderia ter orado. Nós sabemos que Nefe era um dos filhos muito obedientes de Deus. Ele poderia ter orado e Deus poderia ter respondido a ele o local que ele deveria ir, né? Mas o pai dele era o patriarca e ele fez com que o pai se arrependesse, né? Só pedindo para que o pai orasse e perguntasse, né? Não precisou dizer nada e o pai realmente se converteu. Então, quando filhos e pais, né, realmente trabalham, né, através das escrituras, mostrando a essência do evangelho, os lares vão poder ser mais, né, vai ter mais amor, vai ter mais respeito, ainda mais numa época em que vivemos, onde tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, onde muita falta de amor, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tirando a vida, né? Porque as pessoas não têm mais empatia, não têm mais amor um pelos outros, há mais julgamento do que amor, né? É mais fácil a gente apontar os defeitos do que ver as qualidades que cada um de nós temos. Lembrando que há uma citação de um apóstolo que ele fala que a gente não pode desistir de ninguém, mesmo que essa pessoa seja a gente mesmo. Então, mesmo que a gente ache que nós estamos passando por alguma coisa ou fizemos alguma coisa
que não podemos ter felicidade, é mentira. Quem coloca isso na nossa mente é Satanás. Nós podemos nos arrepender. A expiação existe para que a gente possa nos arrepender e o Senhor possa nos perdoar de nossos pecados. E que a gente possa fazer essas coisas. E só as Escrituras nos ensinam isso. Então, se a gente lê as Escrituras, se banquetear com as Escrituras, nós vamos ter um lar feliz aqui na terra. Vamos ter um melhor lar aqui na terra, mesmo que não possuamos muita coisa, mas vamos ter felicidade com a nossa família. Vamos ter mais amor e mais respeito uns pelos outros, tá bom? O terceiro passo que ele dá, ele compara a construção de um templo, que nós temos que fazer com a nossa família, assim como uma construção de um templo, né? Onde quando a igreja compra, tem que ser carpido o quintal, né? O terreno, tem que fazer os alicerces, né? Colocar pedra, cimento, metal, né? O ferro, o aço, né? E a gente sabe que os templos eles são construídos com uma tecnologia que é para ele poder tá na terra, mesmo na segunda vinda, depois dos terremotos, da terra pegar fogo, eles têm que continuarem na terra para que as ordenanças possam ser feitas no milênio. Então a gente sabe que as construções são muito bem reforçadas, a cada dia eles são mais reforçados. E assim a gente tem que fazer com a nossa família. O que eu estou fazendo para reforçar a minha família? Eu tenho que parar e pensar em que maneira que eu posso colocar, qual é o cimento, qual é a massa, qual é o metal que eu tenho que colocar para que a minha família possa permanecer firme, né? Para que eles possam resistir às adversidades aqui da terra, né? Para que eu possa ter uma família feliz, para que a gente possa resistir esses últimos dias, né? Nós sabemos que nós vamos passar por muita coisa. O Senhor, Ele fala que esse é o tempo de nos preparar para encontrar Deus. De que maneira eu estou me preparando com a minha família para encontrar Deus, né? Então essa é a reflexão que Ele deixa em relação a ser os alicerces do templo, para que o Senhor possa habitar no nosso lar, assim como Ele habita no templo, e possamos visitar o templo também. E outra coisa que ele compara é com a construção do templo de Salt Lake. Ele durou 40 anos para ser construído, né? E a gente sabe que na história do templo, né, quando fez os alicerces do templo, tiveram que aterrar, o Brigham Young mandou aterrar, porque estava tendo uma perseguição. E toda vez que a igreja ela ia construir um templo, havia uma perseguição sobre os santos. E daquela vez ele mandou cobrir. Quando ele mandou tirar a terra para a construção do templo, todo o alicerce tinha trincado. E ele teve que mandar refazer os alicerces do templo de Salt Lake. Mas sabe o que aconteceu? Ele sabia que ele não ia estar na dedicação. Houve 40 anos, né, para a construção do templo de Salt Lake estar pronto, né? Então, assim é nossas vidas. Às vezes a gente vai aterrar alguma coisa que não é muito bom na nossa família, mas que a gente vai tirar e vai ter trincado e a gente vai ter que reconstruir isso. E os santos, eles deram o melhor deles, né? Tanto é que a beleza que o templo foi construído, todas as coisas que o templo de Salt Lake tem, que tem 130 anos, ainda chama a atenção de muitas pessoas. Hoje, né, foi anunciado também na conferência de abril que o templo estava fechado por 4 anos para a reforma, né? 40 anos para a construção, 4 anos para a reforma. Não a reforma para mudar a estrutura do templo, né, a aparência do templo, mas para estruturar a base do templo, porque naquela época não tinha toda a tecnologia que tinha hoje. Então os pioneiros prepararam o templo para receber agora a tecnologia que precisa, para que eles possam perdurar para toda a eternidade, para o milênio que vai vir, né? Então a igreja está passando por essa transformação aí, né? O templo está passando por essa reforma. Assim também nós temos que reformar nossas vidas. Hoje é o tempo de pensar o que eu tenho que mudar para que a minha família possa ser melhor. O que eu tenho que fazer para que eu possa me arrepender e ajudar os meus familiares a se arrependerem também. Então, eu gostei muito dessa parte, porque sempre a gente tem coisa a melhorar. Às vezes a gente fica esperando que outros façam o que a gente tem que fazer, a minha maneira, tá bom? E o quarto passo, né, eu gostei muito, que ele conta de quando ele foi chamado como presidência diária lá do Paraguai. E ele fala que quando ele chegou lá, ele tinha servido missão na América do Sul, e ele disse que desde a missão dele, ele nunca mais tinha voltado à América do Sul. E quando ele voltou, que ele chegou no Paraguai, estava havendo uma crise, né, no país, né, financeira. E ele fala que logo que ele chegou, teve uma reunião com os presidentes de estado, e ele falou, poxa, e agora o que eu vou falar para esses homens? Eu nem entendo muito do que está acontecendo. E uma coisa que ele pediu é que nenhum presidente da estaca contasse as coisas ruins que estavam acontecendo. Ele queria as coisas positivas, né, as coisas boas que estavam fluindo com a estaca, as coisas que eles estavam fazendo e estava dando certo. E o primeiro presidente de estaca, ele relatou realmente as coisas boas.
O outro já veio e contou um pouco do que era bom, que estava acontecendo, e outras coisas que não eram positivas. E o último, né, já veio e só falou as coisas que eram negativas que estavam acontecendo. E ele fala que quando cada presidente de estaca falava, ele ficava pensando o que ele ia falar para aquele povo. E de repente ele disse que escutou uma voz que falava para ele: Elder Clayton, pergunte a esses homens se os membros dele, né, das estacas dele, que pagam o dízimo fielmente, pagam suas ofertas de jejum generosa e cumprem os mandamentos de Deus, qual deles estão precisando de ajuda da igreja? E ele disse que quando relatou que ele fez essa pergunta aos presidentes de estaca, um olhou para o outro, meio assombrado assim, e falou para ele: nenhum. Né? Então ele vem e fala para nós, né, que se nós realmente estivermos cumprindo com os mandamentos de Deus, né, o Senhor ele vai nos proteger. A gente não vai precisar muito das ajudas de outros, né, mas a gente vai ter o nosso suporte. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por adversidade, que não vamos passar por provações, né, por perca de entes queridos, ou que vamos passar por necessidades. Às vezes é por prova de fé que vamos passar isso. Mas se nós somos fiéis, a gente vai ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. A gente vai ver que Ele está direcionando, que Ele está nos guiando. E quando nós cumprimos com as vozes dos profetas, quando a gente escuta o que Ele nos diz, né, realmente se cada um de nós fizermos, né, nosso armazenamento, a gente não ia estar passando por adversidade agora, com aumento de preço dos alimentos, né, o arroz com o preço que está, então quem tem armazenamento não está passando por adversidade. Então todos nós que realmente obedecemos aos mandamentos de Deus, vamos ter mais segurança em nossos dias. Então, uma coisa que é pedida é que a gente possa, né, refletir no que eu posso ser mais guardador, né, o que eu tenho que guardar mais para que tenha uma família feliz, para que eu tenha a melhor família aqui na Terra. Para encerrar, eu vou citar uma escritura que ele fala sobre Davi, que ele fala que Davi escreveu: se o Senhor não edifica a casa, em vão o trabalham o que edifica. Onde quer que vocês vivam, seja qual for a aparência de sua casa ou a composição de sua família, vocês podem ajudar a edificar melhor o lar de sua família. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo fornece um modelo para esse lar. O Salvador é o engenheiro, o construtor, o design de interior perfeito. Seu projeto é perfeito, a alegria é eterna, a nossa alma. Com a ajuda amorosa do Salvador, sua alma pode ter tudo o que ele deseja que ela seja. Você pode ser a melhor versão de si mesmo, estando preparado para estabelecer o melhor lar a habitar nele. Então, eu realmente sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que quando o Senhor ele promete as coisas para nós, ele cumpre. Quando o Senhor fala através do servo dele, ele vai cumprir. Como está em Doutrina e Convênios, seção 1, né? Que quando o Senhor ele fala pela boca dos servos dele, ele cumpre, seja pela boca dele ou pela do servo dele, não importa, né? Então ele vai cumprir. E eu sou muito grata pela bênção que o profeta ele deixou no final da conferência, né? Quando ele falou que se nós formos obedientes ao Senhor nesses dias, o Senhor nos protegerá, que nada de mal vai nos acontecer, né? Então eu procuro daquele dia em diante a ser mais obediente aos mandamentos de Deus, a realmente honrar com os meus compromissos e principalmente com o meu chamado na igreja, de dar o meu melhor. Sou grata por pertencer à Igreja de Cristo, por ter um chamado que me ajuda a me tornar melhor. Sou muito grata por poder ter o seminário, né? Assim, eu falo que hoje, mesmo com todas as adversidades, as aulas do seminário estão me ajudando muito, né? A ter contato com cada jovem e a trabalhar com cada jovem, porque está me fazendo a ver esse lar que eu posso construir aqui na Terra também. Quando eu ajudo o próximo, eu sei que eu estou ajudando ao próximo, eu estou ajudando a mim mesmo e estou ajudando a Deus. Como o rei Mosias falou, quando estamos a serviço do próximo, estamos somente a serviço de nosso Deus. E automaticamente o serviço a Deus se converte a nós. Então eu sei que toda vez que eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo, né, a mim mesmo. Porque o Senhor ele vai me abençoar com todas as coisas. Eu vejo a mão de Deus a cada dia em minha vida, né? Em todos esses momentos de adversidade que estamos passando, eu tenho paz e alegria. Eu sei que Ele vive e que Ele nos ama. E que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. E é essa mensagem que eu compartilho nessa manhã, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. E, irmãs, desculpa o horário. Hoje foi bem desde as 5 que eu estou tentando gravar e enviar e não estou conseguindo. Meu celular dá defeito em alguma coisa. Mas graças ao Senhor agora eu consegui.
tá bom? Então tenha uma boa semana, que o Espírito do Senhor reine na família de vocês e que cada um de nós possamos começar a construir esse lar, né, de Deus em nossas vidas, que possamos tornar o nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra.